agradecer ao Geraldo pela oportunidade de estar aqui. Geraldo, seu evento, eu costumo dizer que seu evento é um dos eventos mais bem curados do Brasil. Sua equipe é maravilhosa, uma riqueza de detalhes, uma preciosidade, um carinho com os palestrantes, com todas as pessoas que estão aqui. Realmente me sinto muito lisonjeada de estar aqui, nesse palco, principalmente junto a um time de estrelas que estão aqui presentes. Então, mais uma vez, parabéns e muito obrigada. Antes de eu começar a falar, eu acho que é importante também a gente deixar claro, não é porque eu estou aqui nesse palco que eu sou melhor do que qualquer pessoa, é porque certamente eu já trilhei alguns caminhos que certamente vocês ainda vão trilhar. Mas alguns heróis que não estão celebrados aqui nesse palco estão aí. E certamente essas pessoas são vocês. Na verdade, o conhecimento, ele só se torna transformador quando a gente coloca ele em prática. Então, eu queria pedir uma salva de palmas para todos esses alunos que estão aqui presentes. Muito obrigada por estarem aqui, despendendo o seu tempo, para poder escutar um pouquinho a minha história de vida. Eu queria fazer uma pergunta a vocês. O que vocês acham que é sucesso? Pode falar o que vier à cabeça. O que vocês acham que é sucesso? Oi? Arriscar? Felicidade. Hã? Ser referência de alguma coisa. Realização. É virar o Mark Zuckerberg? Também? Gente, sucesso é uma palavra muito subjetiva. Conhecimento. Por quê? Porque às vezes o que é sucesso para mim não é sucesso para você. Porque às vezes o que é sucesso para muitas pessoas é ter dinheiro, e sucesso não é isso. Sucesso tem a ver com o que ela falou, com realização, com autorrealização. Quantas vezes a gente vê pessoas mais humildes que são felizes, porque elas se sentem realizadas. Então, para mim, eu costumo sempre dizer que sucesso é uma jornada e não um destino. A minha história, na verdade, ela não é muito diferente da história de alguns empresários nesse país. Hoje, uma parcela muito grande, tanto de empresários, de líderes, de pessoas que a gente julga terem sucesso, são pessoas que vieram do nada. E por que eu estou dizendo isso? Porque todo mundo pode. A minha história começou, aos 4 anos de idade, eu perdi meu pai. Eu venho de uma classe média, né, não nasci em berço de ouro. Eu tive o falecimento do meu pai aos 4 anos de idade. E a minha mãe precisava empreender por necessidade. Eu não sei se vocês sabem, o empreendedorismo por necessidade é aquele tipo de empreendedorismo que ou ela empreende ou ela morre de fome. Ela tinha 2 filhos, ela precisava sustentar os filhos. Era uma professora de primário e ela não tinha, na verdade, condições. Então, ela juntou um pequeno dinheirinho que ela tinha recebido de herança do meu pai para montar o seu primeiro negócio. O empreendedorismo por necessidade, antigamente no Brasil, ele correspondia a praticamente 70% a 80% da abertura de negócios. Hoje, 50% empreendedorismo por necessidade e empreendedorismo por oportunidade. Quem sabe o que é empreendedorismo por oportunidade? Empreendedorismo por oportunidade, pessoal, é aquela pessoa que vê uma oportunidade, que já sabe o que é ser empreendedor, que já sabe o que é abrir um negócio. Mas eu vou além. Quem sabe o que é empreendedorismo? Pode falar o que vier à cabeça. Criação? O que mais? Coragem. Arriscar. Oi? Inovação. Gente, empreendedorismo é fazer acontecer. É estilo de vida. A gente tem que tirar esses mitos de algumas coisas, que empreender é abrir um negócio. Empreender é você fazer acontecer. Você pode ser um intraempreendedor, aquele empreendedor que trabalha dentro de empresa e criar projetos maravilhosos. Mas você ainda assim pode estar dentro da sua casa, dentro da sua garagem e criar uma HP. Empreendedorismo é isso. Empreendedorismo é lutar. Empreendedorismo é realizar. Empreendedorismo é ter força. Naquele momento, a minha mãe, essa empreendedora por necessidades, ela foi acostumada a ter muitos nãos, da mesma forma que a grande parte de nós. Nesse momento, o meu primeiro não foi quando eu só tinha a minha família tinha os recursos de família para irem para o homem. Então, meu irmão tinha que estudar numa escola privada. E eu não tive muita opção, a não ser ir para o colégio militar. Aí vocês estão vendo, eu tinha 12 anos, tive que ir para o Colégio Militar do Rio de Janeiro, uma escola muito boa, mas era uma escola do funcionalismo público, mas era uma escola muito boa.
Naquele momento foi o primeiro não. Eu não tinha recursos para ir para uma escola boa no Rio de Janeiro. O Colégio Militar foi uma grande opção, porque tinha um grande ensino, da mesma forma que existem grandes escolas públicas aqui em Alagoas, no Brasil como um todo. E eu tive que ir para o Colégio Militar, não por opção, mas por necessidade. Então, esse foi um primeiro não. Em 1995, a minha mãe resolveu abrir a primeira loja. Nesse momento, ela abriu a primeira loja. Aos 16 anos, eu comecei a trabalhar com ela. Eu não comecei a trabalhar com ela por livre e espontânea pressão, porque ela não tinha dinheiro para pagar os funcionários, então eu tinha que trabalhar de alguma forma com ela. E naquele momento, eu cheguei para ela, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu falei, bom, mãe, eu já estou trabalhando com você há 2 anos, eu era caixa, eu lavava a xícara, eu lavava o chão, eu fazia basicamente tudo na loja. Era eu e mais 2 funcionárias. A gente estava no centro do Rio de Janeiro, e naquele momento eu falei, olha, fiz uma pesquisa nas cafeterias ao redor, e descobri que agora tem um tal de café gelado. E a gente vai botar esse café gelado, mistura café, gelo, bota leite condensado, faz uma mistura, e a gente vai colocar isso no nosso cardápio. A minha mãe, tudo bem, minha filha, o que mais? Falei, mas olha, se eu aumentar as suas vendas em 30%, na época, obviamente, eu nem sabia fazer a conta do 30%, mas eu fiz uma conta no papel, falei, mas se eu aumentar as suas vendas em 30%, você me dá um percentual da sociedade? Ela falou assim, dou, mas você não vai conseguir. Falei, tudo bem. Por quê? Ela falou, porque a gente está no inverno, Camila, que ideia é essa? E aí, naquele momento, eu falei, bom, mãe, trouxe 2 barwoman, você sabe, né, aquelas coqueteleiras, e peguei, e a gente fazia café gelado na frente dos clientes, a promoção durou 1 mês. E naquele momento, as vendas cresceram em 25% naquele mês. Alguém tem dúvida que a minha mãe deu à sociedade? E aí eu falei, eu contei com a ajudinha dela, eu falei, mãe, agora que eu bati quase a meta dos 30%, você me dá um percentual da sociedade? Ela falou, dou, minha filha. Então, para mim, naquele momento, aos 21 anos de idade, para mim ter sucesso era aquilo. Era ser sócia da primeira operação. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que é sucesso para a gente é relativo de acordo com um determinado momento de vida. Muitas vezes a gente idealiza, a gente olha pessoas, ou a gente olha pessoas com muito dinheiro, ou a gente olha pessoas que estão aqui no palco, ou a gente olha pessoas na mídia. Mas muitas vezes essas pessoas são infelizes. Porque não sabem, porque não se conhecem, porque não sabem se autorrealizar. Naquele momento, para mim, ter 21 anos e ter uma primeira sociedade, em qualquer coisa que fosse, para mim aquilo era de fato ser realizada. Então foi quando eu aprendi que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Isso eu posso dizer para todos vocês. Não usem Rider. Não dê férias a seus pés. A gente tem uma ilusão de que muitas vezes as pessoas não trabalham ou as pessoas conseguem burlar algumas coisas. Grande parte dos grandes empresários que eu conheço trabalham muito. Quantas vezes a gente tem um tio que chega no final de semana, fala que vai fazer muita coisa, são os chamados empresários de mesa de bar, e eles ficam lá falando sobre o que eles fariam, e na segunda e na terça-feira eles não concretizam o que eles dizem. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um tio, trabalhador, que trabalha desde cedo. Então, eu sempre digo, persigam sempre fazer o melhor que vocês possam. Anos mais tarde, essa foi a primeira operação, essa foi a segunda, anos mais tarde a gente abriu a segunda, no outro ano a gente abriu a terceira, e aí a gente eu criei o conceito chamado Tabaco Café. Vocês veem que a criatividade era muito forte, né? Era uma charutaria com uma cafeteria, o nome a gente pegou, juntou e ficou Tabaco Café, né? Então ela foi fundada em 1995, essas cafeterias eram todas no centro do Rio de Janeiro, chegou num determinado momento, a gente passou a ter uma demanda muito grande, ou seja, a gente passou a ter pedidos muito grandes por alimentação saudável. Só que eu tinha um problema. Quem sabe qual era o problema que eu tinha? Era um problema estratégico. Quem imagina? Oi? Entrega. Não, quem imagina que era o problema? Muito bem. Era um problema estratégico. Eu tinha as pessoas pedindo por alimentação saudável e eu tinha um nome que se chamava Tabaco Café, que já estava consolidado há 8 anos. E aí, nesse momento, eu voltei para minha sócia, minha mãe, e falei, mãe, precisamos abrir um novo negócio. Ela falou assim, para de inventar, que cada hora você inventa uma coisa nova, Camila. Eu já não aguento mais isso, não vou fazer nada. Mas naquele momento,
Eu fui mais uma vez a minha criatividade, depois da Tabaco Café, eu criei a Farane Deli Café. Então, a Farane Deli Café, eu peguei meu sobrenome, peguei o Deli e juntei o café, né? Então, ficou Farane Deli Café. E criei um modelo que era uma saladeria, onde você escolhia os ingredientes, você escolhia 7 ingredientes, uma proteína, e você escolhia a base de saladas, tá? E aí eu falei, bom, nessa hora eu já tinha 26 anos, eu era recém-casada, eu falei, agora chegou o meu momento, eu já sou uma grande empresária, eu já tinha me formado em Direito, e falei, agora eu criei a Farane Deli Café, né? E aí, no primeiro mês, era um conceito novo, era uma loja branca e lilás, e nos 3 primeiros meses, eu não faturei absolutamente nada. Para falar que não foi nada, eu faturei R$1.000 no primeiro mês, 1.750 no segundo, e no terceiro mês eu faturei 2.000 e alguma coisa. Eu acho que quem sabe aqui um pouquinho de faturamento entende que isso não correspondia a absolutamente nada. E aí, naquele momento, eu falei, bom, eu não entendo nada, as respostas não estão fora, mas eu quero saber, assim, quem imagina por que isso não dava dando certo? Por quê, pessoal? O nome era péssimo, né? O nome, coitado. Oi? As? Cores, exatamente. Gente, o que essa loja parece? Olha lá, tá tudo muito bonito, as meninas lá com um chapéu italiano, mas era uma loja branca e lilás, né? Bem mulherzinha, né? Aí as pessoas entravam e perguntavam assim, qual o sorvete que tem? Ninguém sabia o que era essa loja. Então, você imagina, você cria um conceito novo, com uma comunicação visual totalmente errada, com um uniforme, com um retail brand totalmente... Era tudo muito bonito, né? Loja espelhada. Só que, na verdade, era uma loja o quê? Fria. E a alimentação não pode ser frio. Por isso que você vê McDonald's, as cores do McDonald's são amarela e vermelha, você vê Bob's com vermelho, a gente precisa de cores quentes. E naquele momento, foi quando eu olhei para fora e eu descobri que aquele momento, para mim, sucesso era ter uma loja que vendesse bem. Então, eu olhei para dentro e pensei, a maioria das respostas realmente não está fora, está dentro da gente. Por quê? Naquele momento, eu achava que eu já era uma grande empresária. Quando, na verdade, nenhum grande empresário pode se achar um grande empresário. Ele tem que sempre buscar o conhecimento, tem que sempre compartilhar o conhecimento. Então, naquele momento, reposicionei a marca, criei a Farane Fresh Food. Gente, eu nunca fui boa de nomes, tá? Mas eu continuei com o Farane, mas pelo menos eu trouxe o Fresh Food, que é um fast food saudável, eu trouxe muita madeira de demolição, reposicionei a loja, trouxe um ambiente mais quente, novo mix de produtos. E essa loja, realmente, ela no 4º mês, ela tinha fila na porta. No 5º mês, ela entrou no ponto de equilíbrio. Não sei se vocês sabem o que é ponto de equilíbrio, é quando o que você fatura e o que você gasta fica no 0 a 0. Então, uma loja que faturava R$1.000 no primeiro mês, ela passou no 5º mês uma mera reposicionamento de marca. E aí chegou no 6º mês de operação, eu fui procurada pelo atual CEO da Rede Mundo Verde, acho que vocês conhecem a Rede Mundo Verde, que é a maior rede de produtos naturais da América Latina. E ele me procurou, ele falou assim, Camila, eu acabei de comprar o Mundo Verde e eu gostaria de abrir um negócio bem parecido com esse que você acabou de abrir. Eu falei, que bom, vamos ser concorrentes. Ele falou assim, só que eu sou o Mundo Verde, né? Eu falei, não tem problema, eu sou a Farane Fresh Food. E naquele momento, mas eu quero trazer você para trabalhar conosco, eu quero que você seja a diretora do projeto, você vai ganhar o bônus tanto, o seu salário vai ser isso, e você vai fazer reuniões. Hoje ele me falou, há um tempo atrás ele veio me confessar, na época que ele falou assim comigo, Camila, você vai sair na cara. Então ele achava que ele ia me seduzir, falando que eu ia sair na cara porque eu ia ser a diretora do Mundo Verde. Aí eu falei, Sérgio, absolutamente nada disso me seduz. Eu falei, eu não posso ir, eu sou advogada, eu sou comerciante, eu não tenho nem escola, eu não sou executiva. Eu não conheço absolutamente nada desse mercado. E aí ele falou assim, eu vou te dar mais 3 dias para você pensar. Só que ainda tem um porém, a gente vai abrir 150 lojas no Brasil. Eu falei assim, agora que eu não vou mesmo. E aí, na época, me internei, literalmente, fui para o interior da Bahia, onde sem acesso a nenhum tipo de tecnologia. Consultei o meu conselho consultivo na época, que era minha mãe e meu marido. E os dois, e todos eles, meu marido está ali sentado, e todos eles foram, Camila, você está sentindo uma coisa que é muito comum. Quem sabe o que eu estava sentindo? Medo. Mas se a gente pega o medo e a gente deixa ele tomar conta da gente, ele paralisa a gente. Antes de eu entrar aqui,
eu estava um pouquinho nervosa, claro, muito embora eu dê palestra. Mas se a gente deixar ele tomar conta, certamente eu não estaria aqui. Vocês sempre têm que pegar o medo e usar ele como degraus para que vocês possam subir. O medo faz parte. Estranha quem não tem medo. Então, naquele momento, eu aprendi que o maior erro é não arriscar por medo de errar. Foi quando eu fui para o Mundo Verde. Naquele momento, eu nunca na minha vida, foi uma grande experiência de vida. Eu tinha medo de estrada, eu nunca tinha pego uma estrada. Eu sei que alguns homens devem estar me olhando e falando assim, como assim? Mas eu nunca tinha pego nem dirigido uma estrada. A verdade era essa. E o Mundo Verde ele fica no interior do Rio de Janeiro. Então, naquele momento, eu tinha que ir 3 vezes para Petrópolis, dirigir por 2 horas de carro. 2 vezes por semana em Petrópolis. E eu tinha todos os meus sócios homens. E ainda tinha um peso de abrir 150 lojas no Brasil. O Verdano Fresh Food foi criado. Esse é o Verdano Fresh Food. Ele é uma evolução, vocês veem. Aqui eu criei o nome também, mas aqui eu já tinha melhorado um pouquinho. Na verdade, a gente precisava criar um nome híbrido que misturasse mundo verde com o humano, com o ser humano. Eu falei, bom, verde, Verdano, Verdano. Ficou Verdano. A gente fez uma enquete interna com todos os colaboradores do Mundo Verde. Foi assim que foi criada a marca. Hoje, Verdano tem 4 lojas no Rio de Janeiro. São 2 no shopping, 2 operações próprias. E chegou um determinado momento de vida, eu fiquei no Mundo Verde como diretora executiva. E chegou um determinado momento que quem é empreendedor aqui sabe. Eu comecei a me coçar. Falei, bom, eu não sei se vocês sabem, mas muitas vezes o empreendedor não é um bom gestor, ou ele é um empreendedor gestor. Eu ainda tenho aprendido muito a criar modelos de gestão, porque geralmente o empreendedor ele é bastante ativo, ele é bastante impulsivo, ele quer criar tudo ao mesmo tempo, quer abraçar o mundo, e a gente tem que ter um cuidado muito grande quando você tem uma empresa. Mas naquele momento eu falei assim, bom, eu não quero mais ficar aqui dentro dessa estrutura. Por quê? Porque ali eu já tinha aprendido muita coisa, e eu ainda tinha os meus negócios por fora. E aí todo mundo começou a pensar, Camila, você é maluca? Você está aí, diretora, fez direito, como se fizesse direito não tivesse nada a ver. Eu falei, mas direito contribuiu para muita coisa. Não, mas você não tem VEI, você está como diretora executiva do Mundo Verde, faz reuniões com o presidente da Sadia. Eu falei, gente, eu não estou feliz. Para mim, naquele momento, ter sucesso não era ser diretora de uma grande empresa. Para mim, naquele momento, ter sucesso era sair de lá e usar o aprendizado que eu tive lá para aplicar nos meus negócios. E aí, obviamente, para mim foi o maior aprendizado de vida, isso eu posso dizer, porque ele me tirou da zona de conforto e eu sempre digo a vocês, todo desconforto tem que gerar evolução. E a gente tem que aprender o seguinte, muitas vezes, sabe igual o primeiro dia de aula? Que a gente fica assim, eu vou ter que encontrar um monte de aluno, gente que eu não conheço, poxa, a gente fica meio sem vontade, sabe como é que é? Isso é desconforto. Mas esse desconforto vai gerar você conhecer pessoas novas, vai te trazer novos aprendizados. Então hoje, o maior CEO hoje da maior empresa do Brasil, que é a Ambev, né, a Bembev, na verdade, ele diz, se você quer treinar boas pessoas, tire elas constantemente da zona de conforto. Porque quando você as tira da zona de conforto, elas têm que se mexer. E quando elas têm que se mexer, elas aprendem. Então, naquele momento, eu saí. No primeiro mês foi um mês muito difícil, porque eu voltei para uma estrutura não tão organizada. Mas aí, naquele momento... Epa, não está indo, não. Foi? E naquele momento eu entendi que muitas vezes a gente precisava dar 2 passos atrás para dar 10 para frente. Gente, isso é muito importante. Sheryl Sandberg trabalhou no Google, tinha uma super função no Google e foi convidada pelo Mark Zuckerberg para trabalhar no Facebook. E ela ia ter uma função, o Facebook estava no início, e ela ia ter uma função menor com um salário menor. Mas naquele momento ela entendeu, aqui eu vou ter uma super projeção de carreira. E hoje ela é a segunda mulher, hoje é a segunda pessoa do Facebook. Então, às vezes, a gente tem uma coisa na cabeça que a gente pensa, não, mas isso não serve para mim, não, mas eu já cheguei num patamar tal, não, mas eu... Esqueçam. Porque nunca aprendizado é demais. Nunca você dá 2 passos para você se auto-realizar é demais. E aí voltei para os meus negócios, aí criei o Grupo Box, naquele momento eu já tinha aberto mais 2 empresas. E aí, gente, a Tabaco Café continuou, tá? E continua, tá? A gente criei um braço de eventos, então são as operações de café, são as operações de varejo. E aí criei uma estrutura organizacional, com a criação dos setores administrativo, financeiro, operações de marketing, RH. Desde então vem apresentando um crescimento de 20% ao ano. Nesse momento... Oi? Não está indo.
A gente ganhou o selo entre as 10 melhores cafeterias, o selo da ABIC, da Associação Brasileira das Indústrias do Café, entre as 10 melhores do país. A gente tem uma média aí de 3 milhões de xícaras de café vendidas e aproximadamente 400 mil refeições. Essa é uma parte da equipe, uma equipe de lojas. Essas são as meninas, essa foi a primeira loja que foi criada. Chegou num determinado momento, assim que eu saí do Mundo Verde, me convidaram, um grande amigo meu me convidou para ser investidora anjo. Eu falei, mas o que é investimento anjo? Eu não sei o que é isso. Ele falou, não, Camila, investimento anjo é o seguinte, ó, você vai pegar o seu dinheiro, tá? Vai pegar um pouquinho do seu dinheiro, você vai investir, e se você tiver retorno daqui a 5 anos. Eu falei, mas peraí. Falei, mas como assim? Eu estou acostumada a ter dividendo, a ter dinheiro todo mês, no final do mês. Ele falou assim, não, vem que você vai gostar. E ele me convidou para integrar um grupo do Rio de Janeiro, o Gavea Angels, para participar da primeira reunião. Era um grupo fechado, é um grupo fechado. E aí, anos depois, eu fui descobrir que ele me chamou porque ele queria que eu liderasse um projeto de cosméticos na época. Ele falou assim, não, você vem porque a gente tem um projeto de cosméticos aqui, você é mulher, a gente não tinha nenhuma mulher, por isso que a gente cada vez mais quer mulheres como investidoras anjo. E aí, naquele momento, foi quando eu aprendi realmente a ser investidora anjo. Aí eu já falei um pouquinho que o investimento pessoal é feito por pessoas, ou executivos, em negócios, empresas nascentes, onde você agrega a sua expertise, geralmente nesses negócios de base tecnológica, e você agrega a sua expertise profissional, rede de relacionamento, além do aporte financeiro. Há 1 ano e meio atrás, junto com outros 2 sócios, eu criei um laboratório de startups, se chama Lab 22, junto com o Fernando Campos. Eu acho que algum de vocês aqui conhecem. O Fernando Campos é um dos investidores anjos mais antigos do Brasil hoje. Na verdade, esse foi um grande aprendizado, porque até então eu só tinha sócios da minha família. E aí, naquele momento, eu tive um grande aprendizado, qual era a importância de ter pessoas melhores do que eu na área que eu não era. Tá? Ontem se perguntou muito aqui da quantidade de sócios. Eu costumo sempre dizer, a gente tem que escolher os sócios pelas competências, e não por amizade ou familiaridade. Muitas vezes a gente erra porque a gente quer escolher o amigo, não vem meu amigo, e no final das contas a gente não entende o que aquele amigo ou o que aquela pessoa tem para poder agregar a gente. Então, os meus 2 sócios são pessoas totalmente diferentes de mim, mas a gente tem o quê? Um objetivo único. Então, as formas podem ser diferentes, mas a gente quer chegar no mesmo lugar. A Lab 22, a gente se baseia em relacionamento e respeito mútuo e falando sobre um pouco do objetivo único. Hoje, em números, a gente tem aproximadamente 6 investimentos em 1 ano e meio, 15 rounds concluídos. A gente já envolveu 37 anjos no Brasil inteiro, 18 empreendedores envolvidos e aproximadamente 5 milhões e 200 investidos nas startups de tecnologia. Isso tanto para estágio inicial quanto para outros rounds de investimento. Tá? Em novembro do ano passado, a gente teve a honra, junto com a Maria Rita Spiniana Fonte, de fundar o primeiro grupo de mulheres investidoras anjos do Brasil. Você vê que a minha voz até ficou um pouquinho mais calma, né? É porque, na verdade, é um projeto que a gente gosta muito, já falei aqui um pouco para vocês. É o primeiro grupo de investidoras anjos do Brasil, tá? Esse grupo, na verdade, hoje a gente já tem 60 potenciais investidoras. A gente acredita, a gente tem aí um mapa para a gente chegar daqui a 1 ano, 2 anos, triplicar esse número, porque a gente sabe que tem muitas executivas aí querendo fazer investimento anjo e não sabem como. A gente sabe que tem muitas empreendedoras mulheres que não sabem que vão ter esse olhar mais sensível. Então, o MIA hoje para a gente é um sonho que eu tenho muito que agradecer às minhas 2 cofundadoras. Eu vou contar uma história engraçada. A gente estava na Microsoft junto com a Silvia e a gente estava lá na premiação das startups. E aí Maria Rita falou, Camila, vamos pensar, e a Ana Fonte estava junto. Eu falei, vamos, Maria Rita, vamos. Eu desse jeito, vamos fazer um negócio, aquela coisa imensa. Gente, vamos já fazer um site. Maria Rita vem para mim com aquela calma, não, Camila, vamos fazer aquela coisa mais orgânica. E a gente começa com aquele movimento, aquela coisa toda. Mais uma razão da gente ter pessoas complementares e melhores do que você naquilo que você não é. Então, hoje o MIA está aí, hoje o MIA é realidade. A gente espera realmente alçar o Brasil a condições igualitárias em algum momento aos Estados Unidos, à Europa, ao mundo, para que a gente tenha a força feminina. E a gente não está levantando nem bandeira de feminismo nem de machismo. A gente sempre acredita que as mulheres são totalmente complementares aos homens, respeitando o seu perfil. Tá? No ano passado, eu tive a honra de receber aí o prêmio Jovem Empresária 2013 pela Associação Comercial do Rio de Janeiro, talvez um dos momentos mais felizes aí da minha vida. Recebi o prêmio Barão de Mauá.
Esse prêmio realmente foi um grande divisor de águas, tá? Ele foi concedido pela associação mais antiga que representa o empresariado no Brasil, que é a Associação Comercial do Rio de Janeiro, e eu fui a primeira mulher a receber ele ao longo de 6 anos de história. E aí, enfim, algumas matérias que ano passado, desde o ano passado, ano retrasado, começaram a vincular, falando sobre investimento anjo, falando sobre empreendedorismo, muita coisa. Essa foi a matéria do valor econômico. Hoje eu escrevo para exame.com sobre mulheres empreendedoras. E aqui eu estou. Eu sei que é clichê falar isso, mas hoje, para mim, realmente, o meu maior sucesso é poder estar aqui compartilhando a minha história com vocês. Eu espero ter motivado grande parte de vocês e eu deixo uma dica final. Se conheçam. Saibam quais são os seus medos, saibam quais são as suas inseguranças, saibam quais são as suas crenças. Porque certamente, você se conhecendo, vocês vão ser melhores pessoas, vocês vão ser melhores seres humanos, vocês vão ser melhores empresários e vocês vão buscar sempre o rumo da autorrealização. Muito obrigada, Geraldo, muito obrigada mais uma vez por poder estar aqui compartilhando a minha história. Muito obrigada, pessoal, foi um prazer estar aqui. Obrigada.